Combinamentos Podcast. A ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 37 do Cognamentos Podcast. E antes de ir para o nosso episódio, você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então se arruma aí no sofá, no carro, na academia, lavando aquela louça, no busão, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. Para começar dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além desses posts já tá vindo outros por aí. Vocês já viram que a gente já tá colocando alguns cortezinhos por lá. Então todos eles vão ser informados por lá, o que vier de novidade. Então não fique de fora, o nosso perfil é o @cognamentos. E eu não sei por onde você está ouvindo aí, mas olha só, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, no Castbox e no YouTube também, gente. No YouTube é só áudio, tá, gente? Mas se você quiser, se você tiver um agregador de podcast de sua preferência, só seguir a gente lá e dar essa força pra gente. Você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale-me Mais Sobre Isso lá no nosso site, lá no www.cognamentos.com.br. Lá você pode navegar pelos episódios e também acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram nos episódios. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram ou escrever pra gente por contato@cognamentos.com.br. Esse episódio, inclusive, foi sugestão de vocês. Então fique muito à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E chegou aquele momento de fazer aquele pedido especial para você que está nos ouvindo. Se você é um ouvinte frequente, se você está chegando aqui pela primeira vez, quando eu falo aqui de nos seguir no Instagram, de nos seguir no Spotify ou em algum outro agregador de podcasts, eu sei que pode ser assim um pouco repetitivo, mas isso é muito importante para o crescimento e para a manutenção do Cognamentos. Como vocês sabem, esse é um conteúdo totalmente gratuito. Todos os convidados que gentilmente vêm aqui dividir suas experiências conosco participam de forma gratuita. Mas é claro que manter esse projeto ativo tem custos, tem custo da edição, tem custo das artes de capa, tem o tempo de marcar, de criar pauta, de gravar, enfim, tudo isso gera um custo. Então, se você está achando esse conteúdo relevante em algum momento, em algum dos episódios, só peço essa ajuda nas redes sociais, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo sugerindo para outras pessoas. Então, desde já agradeço às pessoas que têm ajudado a manter esse projeto firme. Você que já foi lá, curtiu a publicação no Instagram, encaminhou a publicação, comentou na publicação. Você que começou a nos seguir no Spotify, isso é muito bom. Passamos dos 1000 seguidores no Spotify, gente. Muito obrigado. Você que deixou suas estrelas lá para nós, lá no Spotify. Pois é, muito importante. Você tem que ouvir pelo menos um episódio para depois poder classificar a gente, né? Mas tenho certeza que se você já está ouvindo, você vai poder fazer isso. E que comentou nos episódios, também dá para comentar lá no Spotify. Pode ser um muito bom, que legal, gostei. Que encaminhou esse episódio para o Spotify para alguém. Isso é muito importante para a gente, para que os algoritmos entendam a relevância, que tem gente gostando e por isso estão encaminhando os episódios. Enfim, se puder dar essa força, eu agradeço muito. E mais aquele recadinho importante, antes de irmos para o nosso episódio, iniciamos e mantemos uma super parceria com a Leplus Studio, que está apoiando o Cognamentos. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance que auxilia negócios e aumenta o seu faturamento por meio de estratégias sobre medida, tanto nas mídias sociais como na loja. Então, se você quer divulgar sua marca, o seu nome, seu produto, seu serviço, entre em contato com eles, que pode ser pelo @LeplusStudio. Você vai falar com o meu amigo ali, com o Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades, o que fica melhor para você e projetar a melhor solução aí para você. Não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. E só lembrando que nós estamos com um grupo exclusivo no Telegram, em que nós podemos continuar as discussões dos episódios. Aliás, esse episódio aqui teve um monte de pergunta que veio por lá. O pessoal lá fica sabendo antes que a gente vai fazer. Além de vocês votarem em artes de capa, trocarem ideia, enfim, receberem materiais dos assuntos que a gente vai falar aqui, enfim. Então, não fique de fora se você quiser trocar uma ideia com a gente.
É só entrar lá, não precisa falar nada se não quiser. Se quiser, pode participar, pode dar sugestão, enfim. Já temos convidados que estavam lá no grupo e falaram, olha, espero participar aqui, se não fazem isso e tal, já vai participar com a gente, tá? E claro, se você quiser, então, participar dessa iniciativa, fique muito bem à vontade, você é muito bem-vindo. E claro, gente, antes de ir para o nosso episódio, o último recado, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o nosso episódio. E hoje estou aqui com um super convidado que está voltando aqui, ele já gravou com a gente, inclusive estou pagando uma dívida, né, que a gente já tinha combinado de gravar esse episódio, né, e ele vai se apresentar aqui para vocês, inclusive deixa eu falar que é um dos ganhadores do nosso aniversário, ganhou uma caneca lá do Cogna Mentes, mas enfim, por favor, se apresente para os nossos ouvintes aqui, mais uma vez, quem não ouviu, corre lá ouvir outro episódio, depois volta para cá. Olá a todos, meu nome é Everton Santana, eu sou psicólogo clínico e psicólogo do esporte. Também sou mestrando em Educação Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Laboratório de Psicofisiologia do Exercício, onde minha pesquisa atualmente é muito sobre os esportes de endurance, né, corrida principalmente, para entender um pouquinho o impacto ali do exercício físico, da corrida, na parte da cognição, na parte do cérebro. E além disso, eu sou professor de pós-graduação também, em psicologia do esporte, e estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa área aí que tem ganhado, na verdade, multidões aí, Brasil afora e no mundo também, né? Tem sido muito debatida a psicologia do esporte. Isso depois é de tudo isso que aconteceu nas Olimpíadas e tudo mais. Pois é, deu um gás, né? Mas você esqueceu de falar uma coisa, Everton, já correu 2 maratonas aí, né? Já corri 2 maratonas, acabei de voltar da segunda. Antes da gente começar aqui, eu estava falando pro Fernando que no meio da maratona a gente bate um pouquinho o peso na consciência, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo com a minha vida, mas a gente segue ali fazendo, né? Porque eu considero que não é uma coisa, assim, a mais importante de todas, mas é interessante para o psicólogo do esporte vivenciar o esporte ali, né, na pele, para entender um pouquinho do que os atletas passam, né? Sim, sim, eu ia falar isso. Talvez não seja uma obrigação essencial, mas, poxa, você estando, né? É que nem um psicólogo que faz terapia, né? Você vivenciar a experiência, né? Inclusive porque assim, né? Você tá falando de maratona agora, né? A preparação para a maratona, não só física, né? Mas você falou assim, tá lá no meio, falei, e agora eu vou voltar, vou parar, o que eu vou fazer, né? Essa preparação também exige uma questão de foco, enfim, a preparação mental mesmo, bastante, é tão importante quanto a física? Sim, com certeza. Até porque a gente que é amador, a gente já passa ali por uma questão que é uma questão do nosso dia a dia, né? Perfeito. A gente quer performar, a gente quer fazer uma coisa em um determinado esporte e a gente ainda tem que lidar ali com a nossa vida. O atleta profissional, não. O atleta profissional é aquela pessoa que realmente vai viver para o esporte, né? 24 horas por dia, vivendo para aquilo dali que vai fazer, mas também vivendo sempre ali na corda bamba, né? Porque a pessoa precisa do desempenho para conseguir ganhar o seu sustento, ganhar um dinheiro, conseguir os patrocínios e tudo mais. Que é um dos grandes questões quando a gente atende os atletas, né, profissionais. Porque eles enfrentam muitos desafios aqui no Brasil, ainda mais de esportes, né, que são esportes não tão rentáveis, né? A gente sabe que o futebol aqui no Brasil é o esporte que é mais praticado e tudo mais, e que traz ali um maior retorno para os atletas. Então a gente tem atletas aí que estão buscando muito, mas isso tem mudado nos últimos anos aí com as Olimpíadas, né? O pessoal está dando um pouquinho mais de foco aos outros esportes, então a gente está vendo uma mudança até atual bem interessante. A gente da psicologia do esporte, inclusive, está sendo um dos atores para que isso possa estar acontecendo aqui no Brasil. Pô, legal demais. Eu até fui compartilhando ali no Instagram, a gente recebeu um monte de perguntas, acho que um monte de pergunta bacana para direcionar aqui um pouco o nosso papo. Mas queria, assim, acho que um ponto inicial, Everton, eu me lembro quando eu estava na graduação, por exemplo, não sei se eu sou formado já há um bom tempo, mas eu não vi nada. Não que não tinha psicologia do esporte, mas na graduação, né? Hoje, aqui onde eu leciono na Cheira também tem, então a gente sabe que tem algumas disciplinas, em alguns lugares é uma optativa, né? Enfim. Mas como é que você percebe, assim, esse crescimento? Você falou, a galera da psicologia, inclusive, né? Professores, enfim, pesquisa tem aumentado bastante. Mas 2 coisas. Primeiro, como é que você vê, né, esse crescimento da psicologia no esporte em si, como tem crescido, e o que faz o psicólogo especificamente, assim, diferente de um psicólogo clínico, ou seja, qual que seria o foco específico dentro dessa área de atuação? O crescimento aí tem sido, assim, interessante, principalmente porque os clubes, as instituições e tudo mais, elas têm visto que a necessidade do trabalho mental, porque a gente está chegando num patamar, né, internacional e até mesmo podemos dizer nacional, que os atletas eles estão em nível de desempenho muito equiparados.
Ou seja, o Legal. corpo daquela pessoa, a parte técnica daquela pessoa, ela está muito, assim, similar uma à outra. E aí, por conta disso, o que está sendo um grande diferencial é a parte psicológica, é a parte mental, e eu diria até mais, é a parte cerebral, porque cada vez mais a gente tem mais estudos da parte de neurociência aplicada ao esporte, que é também uma área interessante para a gente que é da psicologia. Então, cada vez mais a gente tem tido, sim, psicólogos que saem da graduação já pensando em atuar nessas áreas. E a gente tem grandes clubes também hoje que oferecem estágios, que oferecem ali essa parte mais voltada a iniciar mesmo o mundo do trabalho até no esporte. Eu tive a sorte de ter tido uma excelente professora de psicologia do esporte na graduação, que é a Daniela Muniz, que hoje, inclusive, é uma colega de profissão, admiro Legal. muito, e ela me ensinou muito sobre psicologia do esporte, eu consegui ver isso na graduação. Então, isso foi muito bom, assim, para o meu currículo, para que eu pudesse entender realmente o que acontece. Mas, de fato, era uma disciplina optativa, não era uma Né? disciplina obrigatória. Então, quem tem interesse, pega. Quem não tem, não pega. E na sua turma tinha uma galera assim fazendo? Tinha bastante gente, a turma era bem cheia. E é curioso porque quando a gente vai na faculdade de educação física, a gente vê o pessoal querendo muito saber sobre psicologia do esporte. Então, Que legal. assim, porque o pessoal lá eles querem saber como é que a mente entra nisso. Então é bem interessante esse paradoxo. E muita pesquisa na área de psicologia do esporte foi feita pelo pessoal da educação física. Entendi. Os psicólogos não se interessaram muitas das vezes sobre isso. Então, assim, Porque na área do esporte assim, é necessário, é obrigatório ver. Então, se ninguém tá fazendo, a galera vai ver, né? exatamente. Então, teve uma certa invasão, né, por assim dizer, do pessoal da educação física na psicologia do esporte, e hoje a gente vê os psicólogos cada vez mais tentando retomar, né, esse espaço. Hoje já está bem consolidado, temos boas associações, temos muita pesquisa, o pessoal de Minas Gerais pesquisa muito sobre psicologia do esporte, né, na UFMG. Então, assim, estamos avançando bem. Agora tem que ter cada vez mais o pessoal querendo atuar, né? Sim. A segunda pergunta que eu já... É justamente da atuação. Da atuação, então. Assim, o que ele vai fazer? Eu vou até juntar aqui, Everton, com uma das perguntas que a gente recebeu no nosso grupo do Telegram, que tem uma galerinha que segue, que tá ali com a gente sempre. Essa que inclusive foi da Sabrina, que faz nossas artes de capa aqui. Ó, tem algum esporte específico ou tipo de atleta específico que é mais comum a atuação no psicólogo do esporte? Aí eu tinha falado justamente sim, o que ele vai fazer de diferente no psicólogo clínico? E a gente pode emendar, talvez, se tem alguma prática. Eu tenho até uma pergunta em cima dessa, mas vou esperar você falar primeiro. Então, na psicologia clínica, a gente vai focar muitas das vezes na questão relacionada à doença unicamente. Na psicologia do esporte, muitas das vezes a gente não vai ficar focando exatamente na questão da doença. A gente vai focar na questão relacionada a desempenho, há possíveis transtornos, sim, que podem afetar, mas o nosso foco, na verdade, é muito o que a Aline Wolff, que é a minha supervisora, ela fala, né, que a gente tem que buscar a performance sustentável, né, uma performance que é uma performance que a pessoa vai conseguir dar o seu melhor sem adoecer nesse processo. E a gente tem um problema muito grande com isso, porque a pessoa que começa na psicologia do esporte, às vezes fica assustada com o que esses atletas fazem. Essa pessoa sai muito da psicologia clínica, vai para a psicologia do esporte, há uma tendência da pessoa se assustar porque esse pessoal vive uma vida que é muito aquém da sociedade. É aquela questão de estar 9 horas da noite já dormindo, da pessoa acordar cedo para treinar, da pessoa às vezes não ter final de semana e ficar treinando o dia todo, de comer de uma determinada forma bem disciplinada. A gente falando, quanto mais a gente pensa em questão de rendimento, mais a gente vai ver uma certa disciplina e rigidez acontecendo. Isso assusta muito o psicólogo, mas é uma coisa completamente normal nesse mundo. E é por isso que a gente tem que conhecer, entrar nesse mundo para entender que é esse nível de disciplina que esse pessoal vai buscando, né, gradativamente. Entendi. Então a gente vê essas evoluções e a gente se assusta. Você me fez lembrar não sei se você assistiu aquele documentário do Arnold, do Schwarzenegger. Sim. Pô, você pega a primeira fase do halterofilismo, né? Assim, na minha visão, pra mim o cara é doente, né? Assim, é um foco, assim, fora do comum. Tudo bem que eu acho que ele tem outras questões, que são 3 capítulos, né? Ele halterofilista, depois é o político, né? Sim. Em cima disso, eu vou até juntar uma outra questão aqui, que era o que eu ia perguntar. A gente tem uma outra pergunta que é assim, como que o psicólogo do atleta afeta a performance dele? Se tem estudos disso, e aí eu ia falar justamente disso, porque o atleta de alta performance profissional é diferente de um atleta, por exemplo, você fala, um atleta amador que assim, você corre, você se prepara, mas você tem seu mestrado, você tem seu trabalho, você atende, quer dizer, você não consegue se dedicar, talvez, até o quanto você gostaria, embora eu vejo lá
no seu Instagram, né? Você é bem regrado enquanto a treino e tal. Mas assim, como é que então você trabalha nessa performance? E eu queria fazer essa pergunta. Quando você pensa em alta performance, é fácil conseguir entender o que é saudável ou não na alta performance? Porque você tá, querendo ou não, você tá no limite e às vezes passando um pouquinho daquilo que é saudável. Eu queria até entender isso e como que daí o psicólogo vai trabalhar nessa linha. E muitas das vezes, na verdade, a gente vai ver coisas que não são saudáveis. Entendi. Né? O atleta de alto rendimento, ele tem uma vida curta no esporte, né? Assim, em Exato. média de 30, estourando 35 anos, exatamente por isso, porque o corpo ele não vai sustentar esse alto rendimento, porque o corpo ele vai ter um momento ali que ele vai assim, perder aquela capacidade dele. Então tem uma queda. E a gente consegue identificar isso com o passar do tempo. Uma coisa que é interessante, por exemplo, é que a gente não tem um DSM, não tem um CID que é voltado para atletas. Por que eu digo isso? Né? Porque a gente precisaria de um manual diagnóstico para poder caracterizar essa amostra da população como uma amostra muito específica. A gente não tem isso. A gente não pode dizer que o que eu vejo como um transtorno alimentar numa pessoa comum do dia a dia é um transtorno alimentar num atleta onde ele tem uma vida de uma determinada forma. Então, muitas das vezes, a experiência clínica, a capacidade de escuta do psicólogo, a junção de dados com outros atores ali, o técnico, o preparador físico, o nutricionista, vai trazer o dado que a gente precisa para poder estar fazendo a nossa intervenção. É por isso que o esporte, eu não vejo um esporte que não seja atravessado por um trabalho interdisciplinar. Porque são muitas disciplinas ali que vão estar sendo cruzadas e utilizadas, né, para que a gente possa entender aquele pessoa como um todo. O que é muito diferente do amador, porque o amador a gente consegue ver ali quando está se tornando exatamente patológico, porque a pessoa não pode perder de foco a vida dela, porque ela não vive do esporte. Só que tem amadores e amadores. Tem alguns amadores que conseguem desempenhar tão bem quanto um atleta, não tão bem, mas num nível muito profissional. No nível profissional. Outros amadores não vão buscar isso, né? Então, assim, tem níveis, né, de pessoa do amador, né? Eu separo sempre entre o amador e o entusiasta. O entusiasta é aquela pessoa que, por exemplo, né, no esporte que eu mais pratico, que é a corrida, é a pessoa que vai correr maratona de Londres, a pessoa vai correr maratona de Tóquio, né? Vai procurar as majors, que a gente chama que são as maiores maratonas do mundo. Então são pessoas que querem viver outras coisas, querem buscar um determinado nível de tempo. Então, quanto maior o nível, na verdade, que a pessoa se dedica para aquele esporte, mais a gente vai ter que prestar atenção em coisas diferentes, de formas diferentes que acontecem com aquelas pessoas. Entendi. E aí você traz um ponto importante, porque quando você fala de viver a experiência, experienciar, então é legal, que de certa forma envolve disciplina, envolve superação, né? Que acho que isso já traz um bem-estar ali e tal. Eu fiz essa pergunta porque eu me lembro de já ter ouvido, inclusive, de pessoas que trabalham na psicologia do esporte, que assim, é difícil você ter saúde mental em esporte de alta performance. Não falaram que não tem, mas que é bem difícil. Por quê? Porque é sempre um limite, né? Claro que controla, ele tem ali, né? Acho que outras áreas, que seja nutricionista, preparador físico, psicólogo, mas assim, querendo ou não, você está exigindo um limite e, se possível, um pouquinho mais, tanto do corpo quanto psicologicamente da pessoa, né? Exatamente. Assim, eles vivem na corda. Eu não lembro qual o estudo. Eu não lembro qual o nome do autor do estudo, mas tem, por exemplo, autores que fizeram uma pesquisa comparando a questão de taxas metabólicas, né, determinadas substâncias metabólicas na corrente sanguínea de atletas de elite, que eram substâncias, muitas das vezes, muito similares ao que a gente vê num pré-morte, né, nas pessoas que estão entrando em estado de morte. Então, assim, é muito, muito ruim o que acontece, até fisiologicamente falando e também psicologicamente. E aí é que entra uma arte, que é a arte do treinamento físico. A pessoa não está botando o extremo da pessoa naquele momento da preparação à toa, tem um porquê. E isso também é uma parte interessante da psicologia do esporte, que psicólogo do esporte não pode ser somente psicólogo do esporte. Eu bato muito nessa tecla, né, nas aulas que eu dou e tudo mais, porque a gente tem que saber sobre várias áreas diferentes, de um modo um pouco mais aprofundado que seria na psicologia clínica. Psicologia clínica tem que saber sobre psicofarmacologia, por exemplo. Já na área de psicologia do esporte, eu tenho que saber sobre periodização do treinamento, como é que funciona, o que é um ciclo anual, o que é um ciclo olímpico, como é que funciona a divisão desse treinamento. Eu tenho que saber um pouco sobre fisiologia, para poder entender como é que vai ser afetada a mente daquela pessoa, como é que, por exemplo, a questão relacionada ao estresse, ao eixo HPA, como é que isso vai influenciar exatamente a forma de pensar da pessoa e tudo mais. Tem que saber um pouco de nutrição,
para entender por que essa pessoa está ingerindo tanto carboidrato, por que ela está ingerindo tanta proteína, por que ela está exatamente cortando carboidrato. Tem que saber um pouquinho aí de cada coisa, né? Muitas das vezes, para eu conseguir me comunicar com o atleta, que também vai saber muita coisa, Exato. E para me comunicar com o pessoal das outras disciplinas, né? Trazendo, claro, minha linguagem, minha visão da parte psicológica e também querendo aprender um pouco e entender as coisas que vão acontecendo nas outras áreas para poder intervir com aquele atleta ali em questão. Perfeito. E aí, ó, você já falou de uma outra pergunta que a gente tinha aqui, de áreas interdisciplinares, né? Acho que você falou, pelo menos a nutrição talvez é uma óbvia, a preparação física. Agora, esse trabalho que você percebe assim, talvez em clubes maiores ou talvez com atletas profissionais, isso já é meio que uma regra, assim, você trabalhar. E além dessas áreas, tem outras áreas que você falou aqui, mas essa necessidade de você trabalhar de forma integral e inclusive não só, claro, você não vai prescrever uma dieta e tal, mas de entender o que está acontecendo a partir daquele ciclo que você falou de treino, de dieta. Então, assim, esse trabalho interdisciplinar é indispensável, inclusive para a saúde mental do atleta. Com certeza. Porque muitas das vezes o que a gente precisa visar ali com o atleta é muito uma qualidade de vida. E a qualidade de vida é tudo que passa pela vida desse atleta, né? Um pouco mais da elite. É a questão relacionada ao sono, à alimentação, de como é que está a fisiologia. Por exemplo, tem uma ferramenta que a gente trabalha muito com o atleta, que é o biofeedback e o neurofeedback. O biofeedback ele tem se tornado cada vez mais comum no nosso dia a dia. O nosso relógio, nosso smartwatch, ele já tem um tipo de biofeedback que muitas das vezes é o HRV, que nada mais é do que a variabilidade da frequência cardíaca. Tá. E é muito utilizado com atletas no dia a dia para saber como é que está a taxa de recuperação deles, se eles estão conseguindo melhorar, se eles estão piorando fisiologicamente, o que também entra na parte psicológica. Muitas das vezes, um atleta que está próximo a um overtraining vai ter, né, ali uma questão relacionada. O overtraining é muito parecido com o burnout. Só que o overtraining é realmente extremo. Assim, é uma coisa da pessoa entrar em estado de depressão grave, e a gente tem que e tudo mais. E aí, a partir do HRV, a gente conseguir predizer se a pessoa está entrando no overtraining antes dela entrar. E aí, a gente, que é da psicologia, muitas das vezes a gente tem que entender isso. Porque o HRV, ele nada mais mede do que o balanço que a gente chama de um balanço simpático-vagal. Que nada mais é se o sistema simpático e parasimpático, eles estão mais ou menos ali funcionando de acordo. O sistema simpático está muito acionado durante a semana, alguma coisa está acontecendo que essa pessoa está muito estressada. Então, tudo isso a gente tem que saber e a gente tem que se comunicar com o fisiologista e se comunicar com o treinador. Olha, o HRV está dando isso, isso e isso, está dessa forma, para que ele tenha uma comunicação maior. Isso a gente consegue com atletas de elite e até trazendo um pouquinho para o cotidiano, a gente consegue com alguns atletas amadores também trabalhar isso. Sim, e agora você falou, esses relógios aí acabam ajudando um pouquinho nesse mundo. Antes era algo mais complicado, né? Agora hoje você consegue ter, até com, claro, tem aqueles que tem mais monitoramento, enfim, mas até com alguns mais simples, você consegue ter ao menos alguns indicadores ali do que está acontecendo no dia a dia da pessoa, né? Você não fica preso ali a um exame, a alguma questão mais específica, né? Exatamente. E isso é muito curioso, né? Porque antigamente se via muito assim, né? Eu sou fisiologista, eu vou cuidar disso. Eu sou nutricionista, eu vou cuidar disso. Eu sou psicólogo, eu vou cuidar disso. Hoje em dia caiu por água e a gente tem que saber falar o idioma do colega de profissão. Né? A gente tem que traduzir o psicologuês para o pessoal da nutrição e os nutricionês para o nosso idioma, para a gente ter uma conversa um pouco mais adequada. Aí, né? Perfeito. É o que a gente faz na clínica, por exemplo, né? Você deve ter essa experiência também. Falar muito com um psiquiatra, falar muito com, né, outras áreas. Eu converso muito com professores, inclusive psicopedagogos, que faço avaliação infantil, né? Então a gente tem que entender um pouco daquela, né? O que eu falo em neuropsicologia, né? Tem que ter o contexto educacional, tem que ter o processo educacional, modelo pedagógico, para poder fazer uma avaliação que considere aquele elemento, é o mesmo parâmetro, né? E aí, ó, é uma pergunta e até não é nem uma provocação, mas assim, a Sara, aliás, Sara, muito obrigado pela pergunta, que ela falou assim, na psicologia do esporte, o foco é voltado para saúde do jogador ou para o jogo? Eu achei muito interessante essa pergunta, eu falo assim, até imagino aqui uma resposta, mas quero acrescentar algo, porque assim, eu hoje atuo bem menos na área organizacional, tá, assim, não é meu grande foco, mas ainda faço o processo seletivo e treinamento, antes atuava bem mais, né? Uma das questões, então, gente da organizacional, não fiquem bravos comigo, tá? Mas assim, às vezes eu penso assim, a gente faz tanta coisa, mas na verdade a gente tá trabalhando por um empregador que tem interesses. E eu não acho ruim ter lucro de forma alguma. Acho que muitas vezes o sistema não permite que você faça algo mais positivo, dadas as proporções aí. Porque eu imagino que seja muito para a saúde do jogador. Não quero responder na sua frente, mas quero saber o quanto isso é na prática, quanto que você percebe que isso acontece na prática. E assim, existe um interesse também, é uma empresa, certo? É um time, uma instituição, é uma empresa, ela tem um CNPJ, ela
tem que lucrar, senão também, você falou, né? Até para ele conseguir um patrocinador e tal. Então, se ele está investindo, ele quer um certo retorno também. Porque ninguém investe assim, eu entendo isso. Quem investe porque quer acredita é amigo, é conhecido, né? Mas o que você vê isso na prática? Eu acredito que seja voltada para a saúde do jogador, nessa pergunta da Sara, mas como é que você percebe isso na prática, de pessoas que trabalham na área e de experiências que você tem? Mas isso é até curioso, né? A gente voltando um pouquinho para a pergunta, parece até que as coisas são indissociáveis, são totalmente dissociáveis, né? Que assim, saúde mental, ou eu penso na saúde mental ou eu penso no desempenho. Só que não é assim que funciona. Na verdade, para que a pessoa tenha desempenho, a pessoa precisa da saúde mental. Então, quando a gente ajuda o jogador, a gente está ajudando o desempenho. Porque aquela pessoa, ela vai conseguir atuar muito melhor, né, naquela prática dela e tudo mais, porque ela está com a saúde mental em dia, porque ela está conseguindo se desenvolver bem. Então, assim, a pessoa não está mais naquele lugar puro e simples, né, de eu preciso performar a todo e qualquer custo. Não. Eu vou conseguir ter a minha melhor performance se eu estiver estável física, cognitivamente e mentalmente. Né? Porque tem essa diferença hoje em dia. A gente pode até falar um pouco nisso, ainda mais que você sendo um psicólogo, de que tem as questões aí relacionadas à tomada de decisão da pessoa. Hoje em dia a gente está se falando muito disso. Treinar a tomada de decisão, treinar a flexibilidade cognitiva, controle inibitório, tudo isso hoje em dia se fala muito e cada vez para mim é mais a nossa tarefa, psicólogo do esporte, também fazer isso. Então, assim, está tudo entrelaçado, a gente não consegue fazer essa distinção. A gente está agora subindo, né, aí a portaria, que inclusive vai ser um grande campo para os psicólogos, até incentivo aí, talvez até um podcast falando disso com alguém, que é a ANR1, né, que assim, a norma regulamentadora número 1 que está sendo alterada e que vai incluir agora o cuidado psicológico. Inclusive, os clubes são obrigados a ter também. São empresas, né? São empresas. Então, assim, cada vez mais vai ter intervenção. Eles podem contratar qualquer pessoa para fazer isso porque a norma não diz? Sim. Mas é um lugar que talvez a gente tenha que pegar porque é o nosso objeto de estudo, é o que a gente se profissionalizou. Então, assim, a NR1 está aí para provar que todo mundo precisa de saúde mental para poder performar, seja na empresa, seja no clube, seja aonde for, né? E aí, uma questão que você falou, que é o que eu geralmente falo lá no organizacional, é óbvio, né? Se a pessoa tá bem, ela vai produzir mais, não pela produção, porque é um resultado daquilo. E aí eu vou voltar pro Schwarzenegger lá, já que você assistiu, porque assim, eu gostei bastante do documentário, né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu vejo hoje, né, ele falando ali dos arrependimentos dele, mas assim, por exemplo, no período, que acho que é o primeiro episódio, né, dele, halterofilista, né, que é a primeira profissão que ele teve, depois que ganhava tudo, né, o corpo também acho que já ia começar a não desempenhar como deveria, né, mas você que assistiu, você que é da psicologia do esporte, eu não sou, eu vi de um ponto de vista clínico, eu percebi ali bastante coisa que eu não entendia como saudável, das decisões dele, assim, enfim, desde questões de o cara abandonar a família e dane-se, volta lá e, né, vou viver meu sonho, mas é uma decisão dele. Mas como é que você, enquanto psicologia do esporte ali, né, como é que você percebe, o que você tem, né, ou de diferente de pensar nessa perspectiva? Acho que esse é o grande desafio, né, que o psicólogo do esporte ele tem nos clubes e até com outros atletas, né? Trazer para o atleta exatamente qual é o limite, né, entre a saúde e a doença. Porque muitos atletas, né, com um determinado objetivo em mente, eles não vão querer muitas das vezes ouvir que tem coisas que são impossíveis. Tem coisas que beiram exatamente o adoecimento. E a gente faz esse papel não trazendo o indivíduo, na verdade, para o nosso lado como a gente sendo detentor do saber do certo e do errado, mas mostrando para ele quais são as verdadeiras intenções dele por trás daquilo que ele está realizando. Porque muitas das vezes, e a gente vê cada vez mais isso, as pessoas estão entrando num determinado vício em determinadas atividades físicas, né? A gente está tendo várias consequências em relação a isso. Não existe uma classificação nem nada. Tem muitos estudos já falando sobre essa parte, né? Desses vícios, dessa questão da necessidade do exercício. Porém, né, a gente tem que problematizar, né? Nosso trabalho como psicólogo do esporte é exatamente trazer ali o limite, né? Que você talvez não esteja mais tão saudável como você estava anteriormente, o que está acontecendo, por que você está decidindo fazer o que você está fazendo. Buscando um pouquinho nessa conversa, é o que a gente também vê hoje com os atletas amadores, que cada vez mais, né, eu ainda mais por trabalhar com muitos corredores, do pessoal que chega com doping de adesivo, de hormônio, pessoal que utiliza alguma coisa. Então, assim, qual a nossa função, né, sabendo do que está acontecendo, da forma correta de intervir? É aí que entra, na verdade, a gente não pode fazer o que a sociedade faz, muitas das vezes,
quer demonizar aquilo daí que está acontecendo. Mas sim vir pelo lado da escuta, do porquê da tomada de decisão, do porquê que a pessoa está indo por esse lado, porque se a gente entrar com muito julgamento de certo e errado, as pessoas não vão, muitas das vezes, alterar o comportamento ou até refletir sobre caminhos a se tomar para ter uma qualidade de vida maior. A pessoa, na verdade, vai fugir da terapia, você nunca mais vê a pessoa, Exato. e aí é isso. Né? Pô, e aí você introduziu algo que, inclusive, surgiu no nosso grupo lá também do Telegram, que é isso, ó, qual o papel da psicologia do esporte em relação ao crescente uso que a Sabrina colocou de esteroides, né, as bombas aí, enfim. Se adiantou um pouquinho, mas é uma questão de acolher aquilo que está acontecendo, entender a tomada de decisão, não necessariamente de um aconselhamento, mas entender a função daquilo, né, mas como que é isso na prática? Eu também, quando eu recebi essa pergunta, falei, poxa, interessante, porque no próprio meio de halterofilismo, né, assim, do fisiculturismo, né, a gente vê bastante isso, tem uma galera dos hormonizados, tem a galera dos natural, né? Que tem até uma certa rixa ali, né? Entre os dois, enfim. Mas como é que você vê, como que funciona nesse momento? Acredito que também tem muita questão de, não da profissão, mas também do perfil pessoal do profissional que está aconselhando, enfim, tudo isso. Mas como é que é isso na prática, assim? Até se você tem alguma experiência em relação a isso, enfim. Tenho, né, algumas coisas. E a gente tem que tomar um cuidado porque a gente é profissional da saúde. E assim, se a gente parar para pensar, mesmo que a pessoa faça algo que seja muito relacionado, né, a utilizar substâncias, que na verdade são substâncias que a gente não consegue ver, a gente entra muito num algo muito parecido, que é uma autolesão, né? Porque a pessoa vai criar ao longo do tempo. Né? Se uma pessoa, sei lá, se a pessoa se corta, a gente iria intervir. A gente iria fazer alguma coisa para que a pessoa não tivesse esse comportamento. Mais. Exatamente, porque é um comportamento prejudicial. Se a pessoa bebe muito, a gente iria intervir, porque é um comportamento prejudicial. Só que existem formas e formas de fazer uma intervenção. Né? Uma forma de se fazer isso é exatamente escutando, acolhendo e intervindo. Não intervindo para depois acolher. Porque senão a pessoa vai se distanciar. E a gente tem que entender exatamente as culturas pelas quais cada esporte tem. Existe uma cultura dentro do futebol, existe uma cultura dentro da natação, uma cultura dentro do vôlei. E a gente tem que conhecer a cultura que a gente está inserindo. Porque se a gente, foi como eu falei, se a gente chega muito com o pé na porta, na verdade ninguém vai querer nos escutar. E a gente tem um lugar ali que é sempre as pessoas olharem para a gente como... Ah, não, você vai para o psicólogo porque você não está bem. Então, assim, a gente ainda nos clubes, instituições, a gente é colocado como o que vai castigar, o que vai... Então, assim, a gente não pode cair também nessa forma de fala de lugar que colocam a gente. A gente é o lugar da escuta, do entendimento e do cuidado com a saúde de forma integral. Até porque você falou uma coisa agora, eu não quero polemizar, até porque eu não entendo nada disso, de verdade, assim, quando eu vejo, foi pego no doping, eu não entendo, não é minha área, até assim, não sou um cara, hoje sou um cara que pratica atividade física todo dia, mas não sou um cara super ligado em esporte, né, mas você falou assim, se a pessoa tá lá bebendo em excesso, vamos entender, se a pessoa tá se cortando, mas dá pra beber sem excesso, né, de uma maneira controlada. Eu tô pensando assim, nesse uso de alguma substância, quando eu falando substância, tem N, né, tem substâncias que, enfim, não sei, que são mais, por um lado mais natural, que seja, mas sim, por isso a necessidade, por exemplo, de você falar com outras áreas também da própria saúde, né? Tem as substâncias, na verdade, não é que elas sejam proibidas. Existe um limite máximo que pode ser encontrado. Mas é aquilo, para algumas substâncias que podem ser muito perigosas, o limite é baixíssimo. Tá. Exatamente, porque eles sabem que a longo prazo, né, isso pode contribuir com que aquela pessoa adoeça e também é uma forma desleal de competição. Porque a ideia de uma competição é botar duas pessoas que treinaram e utilizaram os mesmos recursos para poder estar desempenhando da melhor forma possível. Então, existem as regras exatamente para que exista uma competição leal. E aí eu vou até jogar uma segunda polêmica, mas nós, né, pessoal da psicologia, da neurociência e tudo mais, a gente está em vias de também criar o nosso doping. Né? Cada vez mais tem se falado de uma técnica que é chamada de estimulação transcraniana por corrente contínua. Sei. Nada mais talvez até tenha ali, é usada em outros meios. Em outras áreas, Aí o que o esporte fez? O esporte foi, opa, deixa eu pegar isso aqui, vamos ver o que isso aqui faz. E tem sido utilizado e mostrado alguma eficácia na melhora do rendimento esportivo. Não sabia disso. Sabia em outras áreas de aplicação, na saúde, psiquiatria e tal, mas não sabia disso não. Tem começado a ser usado muito no esporte, tanto essa técnica quanto outras técnicas não invasivas de estimulação cerebral. E aí vem o questionamento, que é o que está todo mundo querendo descobrir com o passar do tempo. É doping? Não sabemos. Uma boa pergunta, né?
Uma boa pergunta que nos próximos anos vamos começar a entender se isso existe, por exemplo, o doping tecnológico. Você Uhum. escutar música, por exemplo, em provas é proibido. Ah, não sabia. É proibido? Por conta da estimulação cerebral que acaba causando. É, Então, assim, em competições é proibido que um atleta de elite utilize a música ali durante a prática esportiva. entendi. Aí quando você acompanha uma corrida, uma maratona, uma prova de triatlo, você nunca vê as pessoas escutando música do atleta Sim. profissional. Ele não pode. Se É doping. tiver ouvindo, não é profissional, ou vão tirar ele. Exatamente. E aí que é curioso, né? A gente daqui a algum tempo vai ter os nossos dopings e a gente vai ter que discutir exatamente esse assunto. É legal você colocar isso, porque assim, quando você falou antes disso, vamos pensar, sem substância, sem doping, aí você fala, você coloca duas pessoas, né, ou um grupo de pessoas que treinou e você vai ali avaliar a performance do treino. Mas até o treinamento, se a gente pegar a ginástica olímpica do Brasil, ginástica olímpica da Rússia, as situações de treinamento, as condições, aqui a gente via a galera do próprio que vai pra Olimpíada, o cara treina no fundo da casa, o cara não tem equipamento profissional, né? E a galera que vai pra Olimpíada muitas vezes traz medalha, inclusive, né? Exatamente. Mas até nisso já não é igual, né? Até essa preparação, até a questão financeira, né? Só daí já começaria a desigualdade. Imagine você ter, por exemplo, uma estimulação transcraniana, quer dizer, quem que vai ter tecnologia ou financiamento para bancar e por aí vai, né? E o problema é que, até então, né, porque ainda não é uma coisa muito debatida em questão de doping, mas ainda não é detectável, porque nada mais é do que polarização e despolarização de neurônio muitas e muitas vezes em determinadas áreas do cérebro, no córtex motor primário, no córtex cingulado anterior, exatamente para gerar determinados efeitos. E aí, como é que vão pegar isso no doping? Não tem como testar. Não tem como, né? Não tem como saber se aquilo é um estado normal da pessoa ou, enfim, foi estimulado, né? E ainda tem uma parte pior, porque a gente também não sabe os efeitos nocivos com o passar dos anos. Porque a gente está falando agora a gente tem os protocolos ali de determinadas quantidades de sessões. Mas se um atleta usar isso todo dia durante 3 anos, será que vai causar algum dano? Entendendo que também o corpo já está sendo usado num limite e tal, assim, tem uma série de variáveis. Puxa, que discussão interessante, porque eu já li alguma coisa, mas também assim, como eu falei, não é tanto a minha área, mas na neuropsicologia, estudando um pouquinho, enfim, córtex pré-frontal e tal, estudos, por exemplo, eu vi tanto de boxe quanto de futebol, o cara da cabeçada na bola, quer dizer, o boxe é isso, o cara toma soco na cabeça o tempo todo, né, eu acho um negócio agressivíssimo pro cérebro, nossa, o cara sai cheio de lesão, inclusive, né, no final da vida o cara tá cheio de lesão. E no futebol, pô, você pega uma bola, o cara pensou uma bola, o cara vai cabecear uma bola do Roberto Carlos. A cabeça do cara sai do lugar, né? Então, assim, você tem ali impacto bem específico, né? Dentro de uma questão física. E agora você usar, você tá falando assim, de uma forma assim, não remediativa, né? Para estimular, sendo que hoje na área clínica, quando eu falei, né? Ele é utilizada para pacientes que têm algum tipo de disfunção, pacientes que, por exemplo, são pacientes psiquiátricos, que acabam utilizando, no caso, para remediar um transtorno de personalidade, né, um transtorno psiquiátrico, você está usando numa parte de estimulação. Interessante entender se isso seria um doping ou não, né? Essa é uma discussão que, assim, já está acontecendo, né, já estão pensando, porque tem estudos que mostram efeitos positivos. Então, assim, a gente precisa de mais a longo prazo. Mas a gente precisa de mais estudos para poder bater o martelo. Não, isso aqui... Mas, por exemplo, grandes centros de treinamento na Europa já utilizam para poder estar usando ali, porque aí também tem uma taxa ali que é muito interessante, e a partir dessa técnica a gente também consegue fazer o cérebro se recuperar mais rápido, porque o cérebro tem uma recuperação mais acelerada exatamente das áreas motoras, que é interessante para que o atleta ele possa se recuperar mais rápido para o próximo treinamento. Então, assim, tem muitos estudos mostrando benefícios, mas não sabemos necessariamente o que pode vir a acontecer. Estamos aí. E tem outras técnicas também que são utilizadas até por psicólogos do esporte, que são o treinamento percepto-cognitivos. São treinamentos que talvez já tenha visto alguma vez, que o goleiro tem que pegar alguma coisa, como se fosse uma seta azul, ele tem que apertar. Não, se a seta for para cima, ele tem que cair. Então já tem treinamentos diferentes também para treinar tomada de decisão. A gente gravou uma vez, ainda no outro podcast, com o Marcelo, que ele é aqui de Jundiaí, ele é educador físico, né? E ele trabalha com preparação de pilotos. Então ele trabalha bastante com esse ponto. De vez em quando eu vejo no Instagram, eu sigo ele, né? Esse material, assim, ele trabalha com pilotos, mas ele mesmo, quando a gente gravou, isso faz muitos anos, ele comentou que tinha trabalho até aqui em Jundiaí, com goleiro, com jogadores, enfim, mas ele foi para a área de piloto, né? Então é a mesma coisa, tem que ter um reflexo muito, muito rápido, muito ágil, né? Então tinha esse treinamento de reflexo, né? Exatamente, e é interessante porque tanto a estimulação transcraniana corrente contínua quanto o treinamento percepto cognitivo,
não é exclusividade de nenhuma profissão. Sim, verdade. Uhum. Então, assim, Tanto que a neuropsicologia é uma área multidisciplinar por natureza, né? Uhum. Exatamente. Pode acontecer nos próximos anos, opa, vamos lá, reserva de mercado, vamos pegar para a gente? Pode, Uhum. né? Pode acontecer. Porém, até agora, assim, quem quiser aplicar, pode aplicar. Uhum. Não é regulamentado nem nada. Então, E isso motivou um pouco, a gente estava falando um pouquinho antes de gravar aqui do seu projeto de mestrado, né? Isso motivou um pouco, você falou que estava trabalhando com a questão de controle inibitório, né? O Stroop, efeito Stroop, né? Motivou um pouco esse seu interesse na área de pesquisa. Eu achei muito interessante, né? Porque quando a gente fala controle inibitório, foco, né? Mas o quanto isso é necessário, eu me lembro que eu conversei com o Nelson Hauck, eu não sei se você conhece ele. Ele é aqui da São Francisco, ele corre, mas ele corre aquelas corridas de montanha. Eu não sei o nome, tá? Mas aqueles caras que vai pro Chile, lá falou que teve desgaste no osso, não sei das quantas. Aquele cara que, né? Ele é professor do mestrado e doutorado da São Francisco, né? Quando eu fui lá a última vez, troquei uma ideia com ele. Ele estava se preparando para ir correr, né? Eu falei, agora eu tô comendo pra caramba, né? Agora eu tô me preparando para ir correr. Mas isso motivou... Então, assim, eu lembrei disso porque justamente, assim, você tem uma questão de controle inibitório, ele falou, você tem que manter um foco. E você falou isso da última vez também. Eu lembro que alguns vídeos também, alguns heroes que você fez do Instagram, do foco que você tem que ter durante a corrida, de alterar o foco. Isso motivou um pouco, se quiser falar um pouco da sua pesquisa, isso motivou um pouco você? Lá no laboratório, eu faço parte, né, como foi do laboratório de psicofisiologia do exercício da Faculdade de Educação Física da UFRJ. Só para lembrar, não sei se a gente falou antes aqui no programa, seu mestrado está localizado no curso assim, de Educação Física. De Educação Física, legal. Exatamente. Eu faço Educação Física e é bem interessante porque, assim, conheci muita gente da Educação Física e visões muito diferentes de mundo. E é legal que, às vezes, eu contribuo com a psicologia, eles contribuem com a educação física, então fica uma troca muito interessante. Então, por isso que a parte interdisciplinar é tão importante. E no nosso laboratório, a gente pesquisa muito, né, sobre a questão relacionada a afeto. A gente utiliza muito o EEG, né, que é eletroencefalografia, para a gente poder entender, né, as interações das áreas e tudo mais. E junto com essa parte muito da fisiologia, ou seja, a parte da psicologia e uma parte fisiológica, o que eu gostei bastante, porque me dá uma visão bem diferente ali do ser humano, né? Não é só aquela fisiologia cerebral, é a fisiologia como um todo, né? Como o corpo como um todo. Então, aprendi muito essa questão do HRV, a questão relacionada ao funcionamento HPA, todo um funcionamento, assim, que é bem interessante de ver, que é um pouco diferente. E que a gente não vê na graduação, pela formação em psicologia, a gente não vê, né? Infelizmente, eu acho que a gente tinha que ter um pouco mais essa base fisiológica na nossa graduação. Às vezes até a área neuro, às vezes, é bem superficial, né? Infelizmente. E aí, na minha pesquisa, eu estou querendo entender, na verdade, se corredores, né, pessoas que correm há algum tempo, se elas conseguem ter um controle inibitório, né, se elas conseguem se manter mais tempo ali numa determinada atividade sem necessariamente utilizar um determinado estímulo logo de cara, utilizando o teste de Stroop, além de ver se o tempo de reação dessa pessoa é melhor. Legal. O teste de Stroop, ele mede isso, né? Ele mede tanto o controle inibitório por conta da questão de um estímulo congruente, um estímulo incongruente, e o tempo de reação. E aí, para o pessoal entender o que é o teste de Stroop, nada mais é do que aquele teste que aparece escrito vermelho, só que está pintado de azul, e aí você tem que responder azul, não pode responder vermelho. Isso. Então, é esse o teste que eu utilizo. E aí eu comparo corredores, vou dividir os corredores entre o pessoal de mais volume de corrida e o pessoal de menos volume, e também com o pessoal que não corre. Eu quero entender, afinal de contas, né, já tem muitos artigos falando disso, será que a prática regular de corrida consegue causar diferenças aí significativas, né, com o passar dos anos, na questão relacionada ao controle inibitório e à tomada de decisão e também o tempo de reação no teste de Stroop? Porque isso é indicativo de que essas pessoas que correm conseguem desenvolver o cérebro de uma outra forma que outras pessoas não conseguem. Então, assim, é essa a teoria. Tem muito estudo que traz aí bastante conteúdo sobre isso, e eu espero trazer uns bons resultados aí nos próximos meses, com bons artigos aí para a gente poder debater. Assim que começar a sair, você dá um toque, viu, quando publicar, e quando você terminar, se você tiver interesse, eu gostaria muito de falar de novo sobre isso, porque assim, eu acho que é uma área, na neuropsicologia, é uma área ainda incipiente. Quando eu falo incipiente, claro, em relação ao transtorno de aprendizagem, você tem uma enxurrada de materiais de profissionais atuando. E como eu falei, eu tive acesso a esses estudos do Box, tal, que são profissionais da neuropsicologia buscando entender, né, se existe algo a ser feito remediativo, né, ou seja, preventivo, enfim. Mas, bastante interessante, até para entender o foco, né, porque às vezes, eu, por exemplo, no meu mestrado, trabalhei com músicos, né, foi muito parecido com o que você fez, então assim,
tinha a ver com inteligência. E era um grupo com leigos em música, músicos amadores e músicos profissionais. E a gente desenvolveu um teste com estímulos sonoros e tal. E o desempenho, claro, os músicos eram bem melhores, né? Os amadores bem piores, demorava, né, mais, errava mais. Mas o desempenho dos músicos, eles respondiam o teste em 30 minutos. Os leigos respondiam em 1h30, né? O mesmo teste. Então, assim, não é só uma questão de acerto, mas eram muito mais eficazes. Então, é interessante quando você fala assim, né? Será que essa tomada de decisão, inclusive, ela é específica dentro do contexto da corrida? Ou ela pode ser usada de outras coisas? Assim, não é o seu foco específico, né? Mas, assim, pô, será que isso expande também essa questão da tomada de decisão? É muito interessante. A questão relacionada ao exercício, principalmente exercício aeróbico, a gente vê mudanças cerebrais que são muito importantes. Legal. Uhum. A gente começa a ver ali que as pessoas têm o cérebro diferenciado. Tem um estudo com o Neymar que é muito legal, não sei se você já viu alguma vez, que ele mostra exatamente, ele faz a comparação do cérebro do Neymar com o de outros atletas e pessoas que não são atletas, né? E eles mostram principalmente a parte do córtex que se conecta com a questão do pé, do quanto que a pessoa precisa de, basicamente, input, né, do quanto a pessoa precisa que o cérebro se ative para mexer o pé. E aí você vê assim, que a área de uma pessoa que não faz nada, é uma pessoa sedentária, é bem grande. De um jogador amador é menor. De jogador profissional, menor. E aí do Neymar é mínima. Quase não existe. Quase inexistente. Então, ou seja, ele precisa de muito menos de uma capacidade cognitiva para poder mexer o pé do que uma pessoa normal. E aí são essas as diferenças que estão sendo observadas e que a gente, assim, na psicologia do esporte, a gente tem que saber muito dessa parte de neurociência para poder até fazer determinadas intervenções. Até para entender uma memória motora, né? Acho que tem uma questão aí, se isso pode ser desenvolvido, em que ponto isso pode ser desenvolvido. Muito interessante, não conhecia esse estudo, não. O Neymar ainda. Achei que o Neymar, a área da balada ia ser mais bem desenvolvida. De repente, talvez hoje a área da balada é mais bem desenvolvida que a do pé, não sei. Pouco, né? Teve uma mudança, teve uma poda neural aqui. Pois Cara, mas muito interessante. E é uma área, eu acho que não é que não tenha, muito pelo contrário, que não tem estudo, mas claro, não é nem tão divulgada como outras, mas em relação a outras áreas, obviamente, né? Como eu falei, transtorno de aprendizagem é uma coisa que você tem uma enxurrada de materiais, mas que legal em termos de estudo, em termos de aplicabilidade disso, né? Eu acho isso que é legal, né? Em termos de performance e tal, e de certa forma, algo mais, vamos dizer assim, né? Mais natural, mas entendendo o funcionamento, isso pode potencializar treinamento, né? Métodos de potencializar algo de forma mais orgânica ali, né? Poxa, muito interessante mesmo. No meu próprio estudo, né? Esses termos de controle inibitório, de tomada de decisão e tudo mais, eles se conectam com o que a gente chama de fadiga mental. Né? Aqui no Brasil, a gente tem grandes pesquisadores do estudo de fadiga mental, tem o Leonardo Fortes, por exemplo, que é da Universidade, se eu não me engano, da Paraíba. Ah, não, acho que ele saiu da Paraíba e agora está em Minas, se eu não me engano. É um dos grandes pesquisadores de fadiga mental no esporte, que já traz, assim, resultados surpreendentes que para a gente da psicologia do esporte são muito importantes. Por exemplo, fadiga mental nada mais é do que você fazer um esforço cognitivo durante um determinado tempo e isso te afetar, ou então você fazer um esforço cognitivo grande em pouco tempo e isso também afetar o seu desempenho. E o que a gente sabe hoje, né? Que utilizar celulares, né, antes de partidas, por exemplo, faz com que os atletas tenham maior quantidade de fadiga mental. E quanto maior a quantidade de fadiga mental, muitas das vezes pior o rendimento da pessoa. E é a gente da psicologia do esporte, onde é que a gente entra aí? Quem é que vai negociar com o atleta? Olha, você não pode utilizar o seu celular antes da partida. É a gente que vai estar intervindo. Poxa, eu falei, né? A gente vê aqui com os meninos, eu tenho estava conversando antes aqui com você, né? Tem 2 meninos, um já é adolescente, um tem 13, né? O mais velho. E assim, claro, semana de prova a gente limita bastante. O outro não tem celular, mas usa o celular da minha esposa, enfim, né? Mas é justamente esse ponto na educação e tal. Bom, por que não seria, por que seria diferente, né? Com a questão da profissão em si, né? De forma geral, né? A gente, o quanto isso rouba, inclusive, a atenção e controle inibitório, né? Você cria um estímulo diferente, né? Poxa, muito interessante mesmo, cara. Eu acho que é a tecnologia usando, né? Sendo usada de maneira saudável e direcionada para intervenções. E eu vou aproveitar, então, nesse ponto, acho que entra um pouquinho em questões éticas também, a gente estava falando antes de uso de se é ou não doping e tal. A gente recebeu uma outra pergunta que é isso, o psicólogo do esporte, como que eles trabalham a ética no esporte, né? E a certos comportamentos dentro de campo. Você falou do Neymar, não preciso esconder de ninguém que eu não sou um grande fã de futebol. Eu não sei nada de futebol, então não é que eu conheço, né? Mas assim, por exemplo, dentro de campo a gente sabe, não só campo, né? Pode ser outros esportes, a gente vê muito isso até em Olimpíada, né? Pessoas
fazendo irregularidades, enfim, dentro do próprio esporte mesmo. É um campo de atuação do psicólogo também trabalhar por exemplo, controle da impulsividade, né? Você tem esportes que, sei lá, um futebol americano, você precisa de impulsividade eu não estudo, mas eu acredito sim, se não tiver impulsividade naquele negócio, você não vai ser um bom jogador, mas tem que ser direcionada à prática. E como é que é trabalhar essa questão da ética, até em relação a esporte? Acredito que pode até ter uma diferença de áreas, enfim, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, na psicologia do esporte, porque, assim, muitas das vezes o que a gente faz vai ser usado contra o atleta. Uhum. Então, assim, se a gente fala A, a pessoa vai pegar aquilo dali e vai, na hora, você não está rendendo por causa disso, o psicólogo falou isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte ética do que a gente vai falar dos atletas, porque foi como a gente conversou anteriormente. O clube quer rendimento, o clube quer ganhar, o clube a instituição quer vencer. E se eles tiverem que colocar muitas das vezes o atleta em determinado lugar, assim, de eu preciso que você faça isso, 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 e você tem que fazer, muitas das vezes eles vão tentar usar a gente como ferramenta. E assim, a gente tem que botar limites. E aí é que é interessante que muitas das vezes o trabalho que a gente faz não é somente com o atleta, a gente faz um trabalho muitas das vezes institucional. É um atleta ali com a pessoa da preparação física, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, às vezes até com a pessoa que vai limpar os uniformes, a pessoa que vai preparar a comida. A gente faz uma intervenção que não é uma intervenção unicamente no atleta, mas de uma instituição como um todo. Então, assim, quando a gente pensa nessa parte da ética, a gente tem que sempre relacionar a uma questão de limites que a gente, como psicólogo, vai colocar. Não, a gente só vai intervir até aqui, eu só posso te contar até aqui, eu só posso deixar você vir até aqui. E a gente tem que ser muito incisivo na nossa prática, porque, por exemplo, no futebol, né, é muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro. A gente está falando de cifras gigantes. E aí as pessoas vão simplesmente tentar ali fazer coisas que não deveriam. E a gente, dentro da nossa pauta, dentro do nosso repertório, a gente vai ter que estabelecer esse limite e dar esse limite muito bem dado. Até pensando, né, você falou anteriormente, né, o psicólogo ele vai lá pro cantinho, né, não tá bom, vai lá. Até isso, né, porque assim, você vai criar que o psicólogo é o cara que fala que você não tá bem, né, aí você vai criar esse ambiente, porque eu vejo isso em empresa também. A gente tinha um trabalho, por exemplo, lá no instituto, de plantão psicológico, né? Assim, mas eu vou no plantão psicológico, meu chefe vai ver que eu não tô bem, melhor não ir. Então depois até modelos online acabaram funcionando um pouquinho melhor, porque assim, pelo menos é um plantão que não é num área de trabalho, né? Mas tem que ser na área de trabalho, mas pelo menos ele não se expõe. Enfim, mas interessante isso, né? Você trabalhar no nível institucional, né? E o quanto você tem que ter esse cuidado de comunicar algo e como comunicar algo, até porque é algo da pessoa, né? Do profissional ali, né? Exatamente. E vão ter muitas condutas antiéticas, assim. Já teve um empresário uma vez que entrou em contato comigo que queria que eu fizesse uns 3 atendimentos com o atleta e que depois eu fizesse um relatório dizendo que o atleta tá ok para voltar pro clube. Então, assim, e oferecendo quantias altas para fazer isso. E sinceramente, eu não duvido que ele deve ter encontrado alguém para fazer. Eu poderia acompanhar por um determinado período de tempo e tudo mais, mas queria fazer o documento de acordo com o que eu observasse. Nem me respondeu. Então, assim, vai ter dessas coisas. E a gente tem que tomar um cuidado um pouco com a tentação, né, que vai vir desses lugares de fama, de dinheiro, de visibilidade e tudo mais. Porque é muito perigoso. Muito, muito perigoso. E é como você falou, é uma quantidade de dinheiro, assim, pra gente é uma coisa absurda, né? Claro, a gente tá falando de futebol, que no mundo inteiro é isso, né? Mas em outras áreas também, você pegar basquete nos Estados Unidos ali, né? O gigante, né? No Brasil a gente tem muito como ideia o futebol, né? Isso. Então, assim, mas a gente vê cada vez mais, por exemplo, um grande problema essa questão, por exemplo, das bets nacionais, do tigrinho, né? Assim, que vai se tornar um problema gigantesco daqui a algum tempo. Na verdade, né? Já é um problema de saúde pública. Vai perder mais ainda, assim, acho que ainda vai aumentar de forma exponencial. Eu acompanho muito a questão do Naruhodo, não sei se você conhece o Naruhodo, que é um podcast. Eles têm um episódio justamente sobre isso, né? E enfim, aí você sai de uma questão... Você sai do esporte, né? Porque é outra coisa. Mas quando você afeta emocionalmente, não só pessoas dentro do esporte, mas fora, inclusive. Mas eu imagino o quanto isso afeta, inclusive, os atletas, né? De alguma forma, né? E você tem Rogibets que patrocinam equipes não só de futebol, de outras áreas também, né? A gente já viu alguns atletas ali criando, na verdade, resultados para serem favorecidos financeiramente. Então, assim, ou familiares, enfim. Sim.
E, assim, são questões que vão atravessar a psicologia do esporte. A gente vai ganhar espaço nos próximos anos na psicologia do esporte, com certeza, porque, assim, foi como eu falei, a gente está chegando num nível internacional e até nacional de desempenho muito alto. E o que vai diferenciar, na verdade, os atletas é esse nível, né? Relacionado muito à parte do mental, da preparação emocional, de como lidar, né, com tudo isso. E aí, ó, tem duas perguntas. Uma, você basicamente respondeu, a Sara mandou outra aqui, que é como ele pode auxiliar o desenvolvimento, o bom desenvolvimento do jogador. Acho que você trouxe alguns pontos nessa fala que você trouxe, se você quiser complementar algo mais. Mas aí você deu uma deixa para a última pergunta que o Alisson colocou. Muito obrigado, Alisson, pela pergunta, que é como que é a intervenção com algum atleta que apresenta depressão, né, o afastamento do esporte, terapia. Por que eu lembrei dessa pergunta que você estava falando? Como que vai ser comunicado isso, não só dentro da instituição, da organização, mas para fora também, né? Porque a gente teve lá o famoso caso na Olimpíada, né? Da ginasta, como que é, da Barros, como é o nome dela? Né? Isso, sim, que ali se afastou, mas eu vi uma entrevista uma vez do Gustavo Borges, acho que foi dele, da natação. Ele ia competir 2 finais, uma ele já tinha e a outra ele poderia querer, né, o recorde mundial. Então, assim, ele desistiu de uma, porque ele ia ficar muito cansado para outra, então ele desistiu de uma, final, abriu mão, e a outra ele conseguiu e bateu o recorde mundial. Aí todo mundo, quando ele desistiu, falou, bom, mas a gente vai abrir mão de uma medalha? Eu falei, não, mas eu tô com foco na outra. E eu tô pensando nisso, a repercussão que isso dá fora, né, mas justamente, num caso de depressão, você percebe que você comentou que assim, hoje tem monitoramento, claro, para que a pessoa não chegue naquilo, mas não dá para controlar 100%. Exatamente. Né? Como que é feito nesse caso? Assim, tem um afastamento, o processo de psicoterapia, quer dizer, é um trabalho, então em tese é esse o procedimento, mas como é que funciona e como é que você tem visto isso? E aí entra, primeiro, né, sempre que vai ter alguma coisa assim, que vai fazer o atleta se afastar, ou que vai ter uma coisa maior, isso não é só combinado com o atleta, tá? Geralmente o atleta tem toda uma assessoria, um empresário ali por trás, cuidando, tomando conta, e aí tudo isso é conversado, né? Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, esse pessoal, eles também entram, tá? Porque perfeito, eles são pessoas que também estão ali lidando com aquele atleta no dia a dia, né? Empresário e tudo mais. Quando tem a depressão, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o atleta ele não pode necessariamente se afastar totalmente da atividade física. Por quê? Porque quando a pessoa se afasta totalmente da atividade física, ela vai diminuir a quantidade de dopamina no cérebro. E a gente começa a ter algumas questões ali que são importantes. A pessoa tem que continuar para que exista ali uma adaptação, né, de que a pessoa possa fazer. A gente vê isso muito em lesão, por exemplo. Quando a pessoa está lesionada, ela tem uma queda de dopamina. Tendo essa queda de dopamina, a pessoa geralmente piora um estado ali anterior que ela tinha relacionado à própria questão da depressão. E aí um outro ponto que é importante também é que a gente tem que fazer, nesses casos, intervenções junto com o psiquiatra do esporte. Infelizmente, no Brasil, não são muitos os psiquiatras. Né? Eu conheço 2, né? Tem o Hélio, que é do Vasco, né? Que é principalmente encaminha nos casos. E que, assim, a intervenção ela tem que ser um pouco diferente, porque muitas das medicações ali, elas vão ter que funcionar de uma forma totalmente diferente. Foi aquilo que eu falei, não existe um DSM, não existe um CID para um atleta. Então, assim, tem que ser tudo adaptado à realidade daquela pessoa. E aí a gente faz a intervenção, muitas das vezes, muito parecido com o protocolo de depressão que a gente faz na TCC, por exemplo, ativação comportamental, entender também a qualidade de vida da pessoa. Muitas das vezes o atleta também se distanciando um pouco, né, da questão do esporte, a gente vai conseguir ver com um pouco mais de clareza o que está acontecendo. E a gente não falou muito disso, mas a gente vai intervir muito com questão relacionada à família do atleta, que é uma questão delicada. A família de atleta é sempre umas questões aí que vão acontecendo. A gente tem veículos para fazer isso, para que, na verdade, o atleta ele possa se recuperar da melhor forma possível. Mas a visão não é o atleta, é a pessoa. É um ser humano que está ali na nossa frente para a gente intervir. Então vai ter muita reestruturação cognitiva, muita ativação comportamental, muita solução de problemas, regulação emocional. São todos os protocolos que a gente utilizaria com uma pessoa que não é um atleta. Porque, na verdade, a gente está tratando a pessoa em si, só que dentro do contexto esportivo. Que é o que a gente faz, por exemplo, em TCC, né? Assim, se adequa a técnica, o que você está fazendo ao perfil da pessoa. Então, obviamente, uma pessoa... É bem interessante o que você falou, né? Até o corpo, né? Mas a mente da pessoa está acostumada com aquele padrão. Então, assim, parar 100% também, às vezes, pode ser danoso e vai ser fisiologicamente falando, né? Então, você tem que mensurar isso. Interessante, né? O quanto, entre aspas, uma simples mudança de cenário, não é tão simples assim, né? Afeta diretamente a percepção da pessoa ali. A gente vê isso muito quando a gente também intervém com
atleta que está entrando em aposentadoria, por exemplo. Uhum. Só vai sair daquela vida e tem um luto ali que acontece e tudo mais. A gente fala até que não existe ex-atleta, existe pós-atleta. Porque atleta vai ser a vida toda. E após atleta. Eu me lembro, você está falando disso, eu me lembro quando eu era estagiário no hospital aqui em Jundiaí ainda, e eu atendi um senhor que ele tinha amputado o pé por causa de diabetes e tal, e ele era caminhoneiro, foi caminhoneiro a vida inteira. Ele falou, bom, agora eu não sou mais nada, né? Ele tava muito, me marcou porque eu era estudante ainda, não tinha experiência, né? Mas justamente a identidade dele, tá, assim, eu sou caminhoneiro, eu não sou a pessoa, né? Eu sou caminhoneiro e agora eu não sou mais nada, né? E tirou tudo aquilo que eu tinha. Ele tava dirigindo até, tipo, sei lá, um mês antes ele tava dirigindo, né? E aí foi um trabalho com a família, você falou, né? Um trabalho com a família, eu lembro que a psicóloga orientou, né? Eu auxiliei naquela época, mas justamente trabalho com as filhas, até para ressignificar e para dar suporte para ele nesse momento. Ele ia ter que se aposentar, né? Não ia poder mais dirigir. E perde parte da identidade, né? Exatamente. E imagina um atleta que, além de tudo, tem todo o ganho financeiro e tem uma certa visibilidade em torno disso, né? Então, assim, se o atleta ele não fez ali exatamente um bom gerenciamento da carreira e também uma ideia, né, do que vai fazer no restante da vida e tudo mais, acaba muitas das vezes ficando sem direcionamento, né? Uhum. E, assim, quando a gente pega um atleta um pouco mais jovem, por exemplo, é interessante a gente ter essas conversas sobre o que a pessoa vai fazer, de como vai se desenvolver, porque vai ter esse momento, né? Então, o que mais você pode fazer, de que forma? Por exemplo, né, eu acho que a Rebeca Andrade, ela fez, pelo que eu sei, a vida toda a terapia com a Aline Wolf, né? Uhum. E hoje a Rebeca faz psicologia. Ela tá fazendo psicologia, né? Eu vi isso. Então, assim, é interessante e é se manter exatamente ativo, pensando no pós, pensando no que vai fazer, porque vai ter esse pós. Então, o que eu vou fazer, o que eu vou criar, como é que eu vou me desenvolver. Ainda mais num esporte que ela pratica ali, que judia do corpo pra caramba. Né? Se eu não me engano, tinha até um boato, não sei se era boato ou se saiu, que ela nem vai competir mais, eu acho que no solo, que eu acho que é o que mais demanda do joelho dela, que foi onde ela teve a lesão. Puxa. Então, acho que ela nem vai mais no solo, vai mais nos outros e tudo mais. Não sei se isso é verdade. Assim, é ter estratégia. E isso também tem a ver com a parte mental, saber exatamente como competir. Né? Maravilha. Cara, que papo, cara. Gostei demais, Everton. Acho que deu pra... Muitos assuntos, né? Poxa, tem muita coisa. E muita coisa que, assim, né? Quem não é da área especificamente, né? Desconhece, assim, estudos, né? Em específico. Por isso que é a ideia da gente trazer, né? Aliás, eu tava sendo bastante cobrado, tá? No pessoal do Instagram. A gente já tinha falado, você não vai gravar. Falei, tá aqui marcado. Mas, cara, muito obrigado. Foi, assim, muita coisa legal. E que alguém quiser saber um pouquinho mais, a gente vai ali para as nossas dicas. Então, quem quiser aprofundar um pouquinho no assunto, o que você poderia recomendar para a galera ler, assistir, enfim, o que você poderia falar para a gente? Fale-me mais sobre isso. Hoje a gente tem bons cursos assim de formação aqui no Brasil de psicologia do esporte e tem boas pós-graduações também. Então, assim, se o pessoal que quer, por exemplo, da psicologia, seguir, e até outras pessoas, porque não é proibido um educador físico, uma nutrição fazer psicologia do esporte. A gente tem no Rio Grande do Sul uma boa especialização em psicologia do esporte. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, também uma pós-graduação, eu só não lembro qual é a faculdade. A do Rio Grande do Sul é a PUC. Aqui do Rio, eu não lembro qual é a faculdade certa. A gente vai procurar, vai estar no episódio aqui. Mas a pessoa também pode fazer formações em outras áreas, por exemplo. Tem especialização em ciências do esporte, que também é interessante fazer, para ter uma visão geral. Eu mesmo, eu faço parte aqui da pós-graduação aqui da UFRJ de ciências da performance humana, porque aí eu estou aprendendo um pouco sobre todas as partes ali relacionadas à performance. Também é interessante. Tem também cursos de formação que são interessantes. Tem o próprio curso de formação da Aline Wolf com a Samia Arage, que é um curso avançado de psicologia clínica e do esporte, que é um curso legal. Tem o próprio curso da Samia, que é um curso mais básico de psicologia do esporte, que também é um curso bom. Tem o curso que está para fechar agora no final do mês. Quem quiser fazer, corra. Tem que correr. É o curso do Paulo Ribeiro com a Adriana Lacerda. O Paulo Ribeiro, ele era o psicólogo do Botafogo até recentemente, aí foi agora para o Flamengo. E a Adriana Lacerda é a responsável pela parte de psicologia do cuidar, que é a parte ali, de toda a parte ali dos esportes olímpicos do Flamengo. Então também é um curso legal. Tem um curso também dessa professora que eu falei que me deu aula, que é a Daniele Muniz, que é do Psique Informa. Também é um curso bem legal, assim. Ela falou que está reestruturando o curso todo para o ano que vem, inclusive. Então, assim,
Acho que vai ter altas novidades aí no ano que vem. Legal. Também é um ótimo curso em psicologia do esporte. Esses cursos, assim, eu recomendo, podem fazer que vale muito a pena. Pô, bom demais. E assim, pode deixar, porque vai estar tudo linkado aqui no nosso post, tá? Podem ficar tranquilos. E, cara, legal. E assim, não precisa ser nem psicólogo, né? Assim, esses cursos, quer dizer, você pode ter outras formações, é isso, né? A pessoa não pode tentar fazer terapia, Sim. diagnosticar ou fazer intervenções psicológicas, mas Sim. ela pode ter o conhecimento e utilizar o conhecimento à vontade. É claro, se você for o psicólogo, você tem um conhecimento a mais ali e vai atuar. Tá, entendi. Pô, legal demais. Ó, eu vou dar algumas dicas rápidas aqui, então. Já que a gente falou do Arnold, quem não assistiu, vai lá assistir. Eu curti pra caramba. Assistam lá pra vocês verem o que vocês acham. O nosso episódio 6... com o Everton aqui sobre exercício físico e saúde mental. Se você não ouviu ainda, dá uma corridinha lá. E eu deixo, já que ele citou na questão das bets aí, o Naruhodo 429, que é justamente isso. Qual é o impacto das bets em nossas vidas? Se não ouviu ainda, vai ver lá que você vai entender o que ele trouxe aqui, que o Everton trouxe aqui pra gente, o quanto isso quanto tá impactando. É quase uma epidemia já isso daí, né? Pessoas que realmente estão complicando a vida por causa disso. Exatamente. Everton, cara, muito obrigado mesmo. E, ó, quando você terminar doutorado, quando passar a fase do bebê ou da bebê aí, você fala com a gente, que a gente, se você quiser falar dos dados que você conseguiu, dos seus estudos aí, pode falar que, pô, tô muito interessado. Eu trago sim. Beleza? Obrigadão, cara. Excelente tarde, excelente semana pra você aí. Valeu. Você também. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.